Enquanto a situação fugia completamente do controle lá no Grão-Pará, lá no extremo sul do Brasil a coisa não estava nem um pouco melhor. Vamos lembrar que a província do Rio Grande, né, o que a gente chama hoje de estado do Rio Grande do Sul, é uma região muito próxima da, da América Hispânica, da Argentina mais especificamente, e do Uruguai. Além disso, uma boa parte daquela província, do hoje estado do Rio Grande do Sul, não teve colonização portuguesa. Então, culturalmente, os gaúchos eles estão muito mais próximos daquele caudilismo republicano das primeiras décadas da América Hispânica independente, em especial Paraguai, Uruguai e Argentina, tá, com ênfase no Uruguai e na Argentina, tá, do que da cultura, tanto a cultura política quanto a cultura propriamente dita do Brasil lusitano. Isso vai fazer com que nos primeiros anos, nas primeiras décadas da vida independente do Brasil, a elite do Rio Grande tenha tido mais dificuldade de se integrar, de se inserir no contexto brasileiro. E você soma isso à distância geográfica, tá? Então nós temos ali um caldeirão explosivo, tá? Em termos culturais, em termos políticos, em termos econômicos, o Rio Grande sempre teve maior dificuldade de se integrar ao resto do Brasil. E logo depois da independência, o grande problema do Rio Grande estava ligado principalmente à questão econômica, à produção do charque, tá, que era a base da economia do Rio Grande, que abastecia o sudeste brasileiro, mas que concorria com um produto semelhante produzido no Uruguai e na Argentina. Em 1835, pouco antes, na verdade, de assumir o poder o padre Diogo Antônio Feijó como regente brasileiro, o Rio Grande já estava num cenário de muita conturbação política, especialmente dentro das lojas maçônicas, e eram muitas, tá? Isso não só em Porto Alegre, mas em diversas localidades do Rio Grande, já se discutia às abertas o republicanismo e o separatismo. No início de 1835, o novo governador da capitania, na verdade da província do Rio Grande, ele começou a ser pressionado pelas elites pecuaristas para reduzir o imposto sobre o charque gaúcho e, simultaneamente, aumentar o imposto de importação do produto que vinha do Uruguai e da Argentina. E ele se recusou a tomar essa atitude. Vamos lembrar que quem está no poder, e esse governador, alguma coisa Braga, ele representa, ele foi nomeado por quem está no poder, é o Partido Liberal Moderado. Vamos lembrar, o Partido Liberal Moderado é favorável na intervenção do Estado na economia. Então, fala, não, eu não posso ficar mexendo na questão dos impostos porque vocês estão pedindo. Ele se recusa, portanto, a fazer essa alteração nos tributos, a abaixar o tributo sobre o charque gaúcho e aumentar o importado. Resultado, o nível de insatisfação das elites vai aumentando, 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 e isso num prazo de poucos dias. Um dos líderes dos pecuaristas, o Bento Gonçalves, ele junta um grupo armado, tá, e marcha sobre a cidade de Porto Alegre. Tá. Começa uma das maiores revoluções da história brasileira, conhecida como Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Vai durar 10 anos. Tá. Logo no ano seguinte, o Bento Gonçalves ele proclama a República do Rio Grande, tá, separando o Rio Grande do resto do Brasil. A proclamação dessa república, obviamente, não estava nos planos nem do governo no Rio de Janeiro e muito menos de diversos pecuaristas que dependiam do mercado consumidor do Brasil. Aquele separatismo ele era muito mais um ato de pressão política, de chantagem política, do que uma vontade efetiva de romper com o maior mercado consumidor do charque gaúcho. Pouco tempo depois, foi em setembro de 1836, no mês seguinte, o Bento Gonçalves foi
encurralado por tropas governistas, foi preso e enviado para uma prisão lá na Bahia. Ele fica cerca de 1 ano preso até que ele consegue fugir. Quando ele foge da prisão, ele é ajudado por um médico chamado Francisco Sabino, que vai ser o líder da Sabinada lá na Bahia. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Bem, enquanto o Bento Gonçalves, o primeiro grande líder da Farroupilha, ele é preso, outras coisas vão acontecendo no sul. 3 outros nomes se destacam entre os líderes. Um deles é o do Davi Canabarro, que vai ser o grande protagonista de tudo que vai acontecer daqui para frente. O outro é o Souza Neto, um general, um militar de carreira, que assume o comando das tropas, pelo menos da maior parte das tropas, no Rio Grande do Sul. Em terceiro lugar, curiosamente, um italiano que estava no Uruguai e que sobe para o Brasil e participa de uma boa parte dos confrontos com o governo brasileiro. Esse italiano era um socialista, seguidor das ideias de Karl Marx, chamado Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, mais tarde, volta para a Itália e vai ser um dos responsáveis pela unificação italiana, né? Aquele processo que se concretiza lá em 1871, em janeiro de 1871. O Giuseppe Garibaldi é conhecido em função disso como o herói dos 2 mundos, porque ele foi herói da Farroupilha e ele é herói da unificação italiana mais tarde. Fica famosa também a futura esposa dele, a Anita, ou Ana, que vai adotar o sobrenome do Giuseppe. Então é a Anita Garibaldi, que também se torna uma heroína da Farroupilha e da unificação da Itália. Bom, enquanto o Bento Gonçalves foge da prisão e volta para o Rio Grande do Sul, o Davi Canabarro sobe com as tropas dele até a província de São Paulo, no sul da província de São Paulo, onde hoje é o estado do Paraná, que naquela época pertencia a São Paulo. E nesse avanço ele chega a proclamar a República de Santa Catarina, que foi proclamada em julho de 1839 e que, por ter sido proclamado no mês de julho, passa a se chamar República Juliana ou República Catarinense. E aí vem a coroação de Dom Pedro II. O que chama a atenção pra gente é que essa coroação ela muda muita coisa na cabeça de muita gente que estava ali lutando. Então, aquele republicanismo, como eu falei no começo, era um republicanismo de fachada. Prova disso é que, com a coroação do Dom Pedro II, uma parte significativa, não só dos líderes, mas dos soldados que lutavam pela Revolução, desistem de lutar. Não, contra o imperador eu não luto, eu luto contra o regente. Então o movimento ele começa a perder força já a partir de 1840, mas as batalhas vão continuar, agora sem tantas vitórias, cada vez com menos vitórias e cada vez as tropas rebeldes menores e mais acuadas, elas ainda vão continuar por mais 5 anos. Tá? Mas já a partir de 1844, o Davi Canabarro começa uma negociação com um representante do governo, o futuro Duque de Caxias. Nessa negociação eles vão sentar na mesa, vão negociar, eu abro mão disso, eu exijo aquilo e etc. Ficam estabelecidos alguns pontos que vão constituir o tratado de paz que dá fim a essa guerra de 10 anos. Tá? O tratado ele vai se chamar Tratado do Poncho Verde e basicamente o que se decide ali é o seguinte: em troca de renunciar à luta imediatamente e voltar a fazer parte do Brasil, os líderes da Revolução Farroupilha, eles exigem, primeiro, todo mundo que participou da revolta nos 10 anos vai ser perdoado. Tá? Hoje a gente chamaria isso de anistia, naquela época essa palavra não foi incorporada. Segundo, todos os militares do Exército Revolucionário que quiserem continuar a carreira militar seriam incorporados pelo Exército Brasileiro na mesma patente que ocupavam no Exército Farroupilha. Terceiro, o governo brasileiro reconheceria as alforrias que foram concedidas aos ex-escravos que participaram da Farroupilha lutando contra o governo. Então agora o governo vai sancionar
a independência, né, a liberdade que foi concedida a esses escravos. Tá? A questão dos tributos já tinha sido resolvida ainda em 44. A gente vai ver isso no nosso próximo bloco de aulas com as tarifas alvos brancos. Então isso aí não era mais problema. Tá? Então, com isso, os revolucionários eles acabam não só sendo perdoados, mas eles são beneficiados pelo fim do conflito. Tá? Então, com isso, termina a Farroupilha. Essa Revolução Farroupilha ela vai exercer um fascínio enorme na produção cultural brasileira, novela da Globo, minissérie, livros importantíssimos como O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, tá? Vão se debruçar sobre esse evento que marcou a história brasileira e marca uma tradição revolucionária do Rio Grande do Sul até a Revolução de 1930, do Getúlio Vargas. Ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo.